Você sabe o que é constelação familiar? E qual é o problema do uso dessa prática no judiciário? Então fica aqui que a gente vai te contar. Olá, esse é o Pod Doutoras. Estou aqui com as minhas parceiras de sempre, Marina Sanches, Karen Machado. Eu sou a Hanna Guimarães e hoje a gente tem uma convidada super especial, Vanessa Senra, advogada maravilhosa, nossa amiga, que vai ajudar a gente a falar sobre constelação familiar. Já aviso que a gente não gosta dessa prática, a gente não concorda com ela, mas fica aqui para entender o motivo, tá? Não fica com raiva da gente se você usa, se você gosta, se você é a favor. Vamos lá, Vanessa, querida. Oi. Não, primeiro conta esse currículo aí. É verdade. Faz uma autodescrição. Bom, gente, sou advogada, atuo em Direito das Famílias e em Violência Doméstica. Estou muito feliz de participar daqui, sou fã do podcast e vim aqui para falar mal da constelação familiar. Já vou adiantar. É isso. Eu vim para falar mal, então assim... Especialmente no judiciário, né, que é a área que todas nós atuamos. Só para a gente contextualizar, se você nunca ouviu falar, o que é a constelação familiar? É uma pseudociência, ou seja, não tem comprovação científica nenhuma de que isso realmente funciona. É igual astrologia, né? Eu sei que todo mundo gosta. É isso. É a culpa do signo. Mas é uma pseudociência também. É uma pseudociência e que não é reconhecida nem pela psicologia, nem pela medicina, enfim, que fala sobre relações familiares e sobre a resolução de problemas através dos seus ancestrais, através da sua árvore genealógica, enfim, né? Como se os seus problemas hoje em dia fossem causados pelos seus ancestrais ou pela sua má relação com a sua família. Ou seja, você não está honrando a sua família. Como se as relações familiares fossem, né, super simples, assim. É só você obedecer seu pai e sua mãe e pronto. E para explicar um pouquinho melhor, eu vou ler aqui quais são os 3 preceitos fundamentais da constelação familiar, que são chamados de leis do amor. Se algum deles é desrespeitado, gera problemas na sua vida. A primeira dessas regras é o pertencimento. Todo indivíduo tem o direito de pertencer à sua família, independentemente do que tenha feito ou de como o restante dos membros se sentem em relação a ele. Tentar negar ou afastar um parente, então, causa desequilíbrios. A segunda é a hierarquia. Família, para Herbert, que é quem criou a constelação familiar, a família, para ele, tem um modelo fixo. Em primeiro vem o pai, cuja função é proteger e prover. Depois, a mãe, que deve servir e cuidar. Uau! E, por fim, os filhos, que devem sempre obedecer e honrar os pais. A ordem de chegada na família também importa. A terceira lei do amor é o equilíbrio. Ela diz que o sistema familiar sempre buscará se equilibrar. E, caso alguém não esteja cumprindo seu papel devidamente, outro membro pode ser impelido a agir de forma a suprir aquele déficit, ainda que de forma inconsciente. Ou seja... Aí tem um fundo muito... misógino, patriarcal. E também da questão do cristianismo, desse... Sim. E aí a fofoca, né, é que o... Como é que é o nome dele? Herbert, né? Ele era um padre, né? Olha só. Viu? Por que nada será, por né? acaso. Ele era um padre e depois ele também serviu ao exército alemão, né? Então Ué, ele como lutou assim? ali nos É o exército nazista. Então a gente já vê por aí um cheirinho de que não vai dar certo. Exatamente, que esse não combo presta. aí. Como não dá certo? Meu Deus. Ele juntou religião com nazismo. É complicado. E só uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, que é assim, a gente não está falando sobre pessoas maiores de idade que estão ali em pleno, né, estão querendo solucionar os seus conflitos de uma forma, e aí, às vezes, vão numa igreja que não tem comprovação científica, vão numa astróloga que não tem comprovação científica, pagam ou não pagam, mas estão ali tentando dar conta dos seus próprios traumas, dos seus próprios lutos. Isso é uma coisa que a gente aqui pode não gostar. Eu, particularmente, não gosto, mas cada um resolve suas coisas do seu jeito. Outra coisa é a gente pensar em política pública, porque se isso está acontecendo dentro do fórum, se isso está acontecendo dentro do SUS, isso está acontecendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de vocês. Então, isso passa a ser um problema de política pública a partir do momento que a gente tem investimento em constelação familiar e movimenta uma grana
né? O famoso lobby, né? Igual da certeza. alienação parental. Sempre assim, Exatamente, Sempre tem alguém exatamente. ganhando. Sempre tem alguém ganhando. Continua, amiga. Não, assim, então a ideia aqui não é necessariamente uma crítica às opções individuais de cada um, que podem não ser as nossas, mas que estão ali, enfim, na sua vida privada, fazendo o que bem entendem. Outra coisa é a gente pensar numa pessoa que buscou o judiciário exatamente porque não conseguiu resolver um conflito, e a constelação familiar, não por acaso, geralmente ela é aplicada dentro de conflitos familiares com violência doméstica e com crianças. Então, assim, o combo vai piorando, né? E essa pessoa vai para o judiciário exatamente porque ela não conseguiu dar conta daquilo naquela família. Quando ela chega no judiciário, ela se dá conta, né? O que ela vê ali? A sala de constelação familiar. Sim. Então, quando a gente pensa no judiciário, o judiciário ele não tira as coisas da cabeça dele, ou pelo menos não deveria, né? Por isso que a gente tem Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, porque tem a sistemática. Senão, cada juiz vai fazer o que quiser, da forma como bem quiser. Quando ele aplica uma constelação familiar, ele está literalmente usando as suas experiências pessoais, né, de raízes ali espirituais, né, enfim, sei lá de onde que ele tirou aquilo, e aplicando num caso para umas pessoas que só queriam resolver o seu conflito. De uma forma objetiva, né? Igual quando a gente fala de análise, desculpa, de jurisprudência, a gente tem um padrão de resposta que a gente consegue minimamente... Explica pra quem não sabe. A o que jurisprudência, que são esse padrão de resposta dos juízes acerca de uma mesma matéria, da mesma questão, ou questões similares. E aí, por isso que eu falo, os nossos clientes, eu consigo dar uma probabilidade para ela, quando eu atendo ela, falo, esse caso, muitas das vezes é julgado dessa maneira. O entendimento. O entendimento, é os esse. precedentes. Então, assim, eu acho que as pessoas não têm noção de como isso pode ser prejudicial, porque quando as pessoas vão para o judiciário, as pessoas querem uma resposta objetiva e Exato. provável, né? Isso dá previsibilidade e segurança jurídica. Exatamente. Né? Porque senão a gente fica literalmente, você joga pra cima, se cair do lado esquerdo vai ter isso, se cair do lado direito vai ter isso. Não, quem começou a trazer a constelação familiar para o judiciário foi um juiz que já era um entusiasta da constelação e começou a aplicar nos processos dele, assim, sem regra nenhuma, sem Meu nada, Deus. usando uma resolução do CNJ que permite técnicas alternativas, mediação, Mas não tão conciliação. alternativas, né, gato? Exatamente. Mas a gente Como fala- a gente não tem uma regularização, a gente não tem nada que proíba, está sendo utilizado. E é utilizado, acho que todo o Brasil tem. Tem alguns estados que um pouco mais, alguns estados um pouco menos. O Rio de Janeiro, Sim. inclusive, tem bastante. Exato. Mas quando a gente fala num judiciário branco, cristão, composto por homens, é lógico que vem patriarcal, que eles vão encontrar nessa brecha a alternativa de trazer aí uma pseudociência baseada em ideias cristianistas e tudo mais. É igual a alienação, né, gente? A alienação parental, que a gente fala, é pseudociência também. É pseudo, não tem síndrome, comprovação. É, a síndrome que não tem comprovação E a nenhuma. constelação familiar, ela não é um troço relativamente novo, ela já vem ali de um tempo, mas ela realmente consegue encontrar um ambiente favorável ali no judiciário a partir de 2012, de 2013, quando a gente começa uma movimentação no CNJ muito grande de um esgotamento do judiciário, né? Então ali, logo em seguida veio o novo CPC, que também tenta ali forçar acordos. Por quê? Sim. Porque a gente se deu conta de que o judiciário não dá conta da quantidade de conflito. Então, a gente tem processos que demoram muito. A gente tem uma prestação jurisdicional que não atende. E aí, qual foi a ideia brilhante? Gente, vamos tentar aumentar os meios de solução alternativa de conflito. Que não é ruim. Que não é ruim. Não é ruim. Inclusive, a Hannah é mediadora. A Hannah é mediadora. Já vou falar bem da mediação aqui. Eu não posso falar mal da mediação, porque a Hannah é mediadora. Não, mas Tô me sentindo oprimida, vem né? nesse contexto, né? Vem no contexto de assim, gente, vamos tentar dar outras formas, né? Sem precisar que o processo demore ali Isso. 2, 3, 4 anos. O que eu acho interessante falar da mediação, que eu não posso não falar, porque todo mundo fala mal, Vai, mas gata, a vai. mediação, ela dá autonomia para as partes decidirem juntas. O que acontece é que tem muito mediador que quer fazer essa mediação dando opiniões, não, faz assim, faz assim, mas se for pro juiz vai ser tal. Não, a mediação, ela não é assim É que desse funciona. jeito, na prática. Por isso que as pessoas têm tanta implicância, enfim, não gostam da mediação. A mediação é simplesmente uma pessoa que vai ser ali totalmente imparcial, que vai ouvir as duas partes e que vai promover essa conversa, porque muitas vezes as pessoas entram em conflito porque não conseguem conversar.
E assim, isso. eu acho que a gente também, eu tenho formação em mediação extrajudicial também, não atuo, porque não me identifiquei tanto. Não me identifiquei. Mas olha só, eu vou fazer uma defesa aqui. É muito diferente, gente. Porque olha só, uma coisa é a gente pensar no mediador que fez ali, que tem uma formação, né, pra isso, e que vai, por meio de 1, 2, 3 sessões, ouvir as partes e tem um mecanismo ali da voluntariedade. Então, a qualquer momento que você fala, não quero mais essa mediação, você vira as costas, vai embora e vai pro litígio. E só dá certo se as partes quiserem estar ali. Pois é, na constelação, a dinâmica, gente, é muito diferente. A começar pela promessa, né? Porque uma coisa na mediação, o que é a mediação, a conciliação, eles falam? Falam, olha, talvez não seja necessário esse processo ir até o final, desgastar todo mundo emocionalmente, financeiramente. Então, vamos tentar ouvir aqui, porque às vezes o conflito é menor do que a gente imagina. Sim. Então, há uma promessa ali de tentar resolver aquele conflito, restaurar aquele diálogo mínimo. A constelação, gente, a promessa, o buraco é mais embaixo. Sim. É assim, resolva a sua vida. É tipo, devolva seu marido em 7 dias. É um negócio que só de você ver a promessa, você já desconfia. Porque vai melhorar a sua vida financeira, espiritual, amorosa, rever os seus lutos. Até saúde. Da até geração, saúde, sei lá gente. qual. Por isso, usado no SUS, né? Até sua saúde vai melhorar se você resolver os seus conflitos com seus antepassados, com a Vai sua lá família. no tataravô, Isso, gente. Não é resolver o conflito ali, entendeu? Você vai lá no tataravô. E a nossa implicância maior é isso, porque é uma revitimização da pessoa absurda, assim. Não, você tem que perdoar a pessoa que, de repente, abusou sexualmente de você. Você tem que perdoar, você tem que deixar pra lá, você tem que pedir perdão. Sabe? São umas coisas absurdas, assim, que não faz o menor sentido. E até a Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota contra... Porque, assim, isso não ajuda em nada. É muito pior. Às vezes, até uma pessoa que está em um tratamento para resolver um trauma e tenta fazer isso, regride muito, porque é obrigada a reviver aquele trauma, né? Então, assim, você vai para o judiciário para resolver sua vida e o judiciário te obriga a passar por esse tipo de coisa. O judiciário que já é tão ruim para mulheres, tão ruim para criança, e ainda vai fazer isso, sabe? É um absurdo, assim, sem tamanho. O que você falou, é com o nosso dinheiro, sabe? É um investimento que não tem retorno, não tem uma comprovação de que aquilo ali vai ser bom, de que aquilo ali vai funcionar. E é isso, se você quer fazer com o seu dinheiro, quer pagar alguém para fazer, se você acredita, ótimo, que bom para você, tomara que realmente te ajude. Mas não pode obrigar as pessoas. E a dinâmica da constelação é muito doida, né, gente? Vamos com todo respeito ali, se você gosta da constelação, com todo respeito. Mas é uma dinâmica muito doida, porque funciona, eles ficam bem chateados com essa palavra, mas funciona como um teatrinho. Então, as partes, elas vão incorporando alguns papéis e você vai dando significados, né? Quem está fazendo ali a constelação, ela vai atribuindo significados. É o constelador e os constelados. Os constelados. Então, por exemplo, fulaninha está representando meu pai, que cara, e minha mãe, vamos lá. Aí ela mexeu o pé. Então, que tu mexeu o pé aqui? Isso pode significar que lá no seu tataravô, ele não sei o que, no útero da sua mãe. Eu falei, que é isso, gente? Então, é um negócio tão subjetivo. É quase... É uma adivinhação. É um teatro. É um teatro. E Vanessa, já teve experiência de presenciar? Já? Gente, ainda bem, eu não tive esse desprazer. Aqui no Rio, a gente tem algumas decisões. Eu já recorri de uma decisão que determinava a constelação familiar numa vara, porque eu jamais iria submeter a minha cliente a isso. É mandar de segurança pra cima, sabe? Como, Se for o caso. Não tem como. E, a Marina adora. Gente, com ela mesmo. A Vanessa, a gente fala que ela é o recurso, o RESP que é admitido. A Marina bateu, recorri. É mesmo, gente. Qualquer coisa, tudo ela recorre, tudo. Não Gente, gostei dessa sério. vírgula aqui. Não, vou entrar E no o pior é que eu já tô... tomei chamada de desembargador. Tu fala, gente, no curso de não sei quanto tempo já foram 16 agravos, aquela lá. Então decide Ela Porque assim, não, mas é culpa minha. Eu sei fazer. Ela recorre de verdade. Não é culpa minha. Não, mas teve... Não, tá certíssima, amiga. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não, essa pra mim foi sensacional, porque não acumula aqui, né, guarda e alimentos. Ela acumulou, indeferiu. Acumulou direto. Ela saiu recorrendo. E sempre é deferido, gata. Maravilhosa, Tô te gente. falando. Não, às vezes a mulher não tem nessa dinheiro mesma pra... vara aí, que não deixou, sabe o que eles fizeram? Mandaram um processo meu que eu entrei primeiro com alimentos, depois a cliente quis entrar com guarda, fugindo aqui do assunto totalmente, desculpa, gente. Guarda. Jogou lá pra vara onde estava de alimentos. Eu entrei com um de alimentos, caiu na terceira. Aí entrei com um de guarda, caiu na segunda. A segunda falou, não, já tem alimentos lá na terceira, então joga pra lá.
Ai, que é a Fizeram pior, isso, né? tá? Quer dizer, tu não pode entrar com processo todo, tem que entrar com 2, mas tem que ser na mesma vara. É uma Olha que doideira. maluquice. Não, e a cliente não tem dinheiro pra pagar 5 processos. A Vanessa começou dizendo que temos um código de processo civil e tudo mais, e que o juiz não faz o que ele quer. Mas Em tese. Em tese. E Porém, constelação depende. familiar, por exemplo, eles tiram as coisas da cabeça deles que a gente fica lá, então... Não, e a gente luta tanto, né, para até evitar, por exemplo, em casos que tem em casos de violência doméstica, a gente evita que a nossa cliente seja submetida a sessões de mediação e conciliação. Exato. O que não impede que aconteça um acordo, tá, gente? Porque se Entre você advogados. você tem o seu advogado, sua advogada, eles vão Sim. mandar um e-mail, entendeu? Vão marcar uma reunião os dois e eles vão resolver se tem um acordo, se não tem, qual é a controvérsia, um acordo parcial. Não precisa colocar todo mundo ali, principalmente com uma motivação de alguém perdoar alguém por uma violência que foi feita. Isso não deve ser da conta do judiciário. E a gente percebe, né, o quanto que é carregado esse estímulo, né, ao perdão e a literalmente passar pano para agressor, para abusador, né? Porque você tem toda uma estrutura ali do judiciário que tá ali. Ah, gente, mas precisa isso mesmo? Talvez precise. Quando você entra na sala pra fazer audiência de família que tá lá, papai e mamãe não falam mal um do outro. Né? Aquela Vou coisa falar já assim. vara, hein? Vou falar, gente. Não, mas aí a gente vai ter que fazer uma lista, né? Acho que todas agora têm isso, minha filha. Sim. E tem Jesus Cristo também, né? Em várias salas de audiência. Ai, gente, Tem. sério. Então, assim, a gente rasga percebe... uma Constituição, né? Não é possível. Você imagina uma pessoa que o judiciário ele acaba emprestando a sua credibilidade para esse tipo de pseudociência, né? Porque você imagina uma pessoa que, assim, nunca litigou, porque mal ou bem pra gente, a gente sabe como é que funciona um processo, a gente vai a várias audiências, né? Não é algo, assim, fora do nosso dia a dia. Mas para as pessoas, elas às vezes estão ali no seu primeiro processo, segundo processo. Aí tu chega lá, tem um juiz, aquela figura de autoridade, aquela toga, né? Aí tem lá a mesinha dele mais alta, Jesus Cristo ali. Pô, todo aquele ambiente que não te deixa confortável. E aí você chega dentro do judiciário falando, agora a gente vai iniciar uma constelação familiar. Gente, parece uma coisa séria. Vamos ser sinceros. Parece. Uma coisa Vindo do judiciário. Pô, vindo do judiciário, E vindo do juiz, né? Estudou tanto, os advogados ali, tudo terno, Isso gravado. quando não é o próprio juiz que é o constelador, né? Sim, acho que começou no Brasil vindo, né, desse juiz. Que teve essa ideia brilhante, genial. Que é o constelador, que é ele que... Agora você vai fingir que é não sei quem. O advogado tá lá assim, ó. O que eu tô fazendo aqui? Não, e olha só, muitas vezes os advogados não podem participar, porque isso aí é uma briga que eu compro com a mediação. Porque em várias sessões de mediação, eles pedem pro advogado não Ficar participar. quieto. Isso tá Não, errado. ou falar, olha, doutor, eu sei que Vamos nesse denunciar, momento... porque não pode. Não ficar quieto, mas falar assim, por isso que agora é eu o tenho momento trauma. das partes. Aí a mulher tá ali extremamente Não. vulnerável. É por e isso que eu tenho trauma. Deixa E ela não é falar. que- Mas o advogado tem que fazer parte, tem que estar junto. É por isso que eu tenho trauma. Já aconteceu Já são muitas quase vezes 5 comigo. anos advogando todas as sessões. eu tive que ia quebrar falar, um pau. Não, eu não vou sair não, porque eu sou mediadora. Então, sou eu também não mediadora, eu saio. vou puxar o meu diploma. Aí, Não é assim que carteirada, funciona. mediadora. Então, mas eu nunca saio, obviamente. Não existe E isso. quando manda eu ficar em silêncio, aí mesmo que eu falo. Então, assim, acaba que a mediação vira pra mim. E, gente, é Uma extremamente pré-AJ. desconfortável. Porque eu falo isso, assim, é muito ruim ser combativo o tempo todo. E aí você vai pra sessão de mediação achando assim, bom, beleza, vamos tentar fazer um acordo. Se não der fazer acordo, vamos embora. E aí é isso que eu oriento minha cliente. Aí quando você senta lá, a doutora não pode participar. Quem disse? Onde está isso? Não. Vou participar sim. Se eu não participar, minha cliente não participa. Então não vai ter. Pode botar aí que não vai ter. Então cancela. Não, então a doutora vai participar, mas não pode falar. Então cancela. Cancela. É porque, na verdade, a mediação, ela tem como principal objetivo as partes conseguirem falar, as partes falarem as suas dores, o que está incomodando a ela, o que ela quer que seja resolvido, o que para ela Claro, seria a obviamente. melhor forma de resolver o conflito. Só que as pessoas desvirtuam a mediação. Acham que é tipo uma conciliação. Tem proposta? Não é assim, gente. Não é assim. Sentar na mesa, tem proposta? Exato. Não, é falar, o que se trata aqui? É sobre o quê? É guarda? Qual o problema? O que está acontecendo? Vocês não estão conseguindo resolver o quê? E aí a pessoa aí falando, mas é claro, que a gente sempre fala, quando tem violência doméstica, quando tem violência contra a criança, não dá para ser
esse Dá tipo pra colocar de... eles ali sentadinhos numa mesa, Exato. né? Assim, o simples ato é um ato revitimizante. Exato. O simples ato. A mediação só funciona se as duas partes quiserem estar ali. Se as partes quiserem resolver dessa forma, de tentar conversar. Então, assim, antes de qualquer sessão de mediação, o mediador ele tem que explicar como funciona. Ele tem que falar, olha, quem vai começar a falar é quem trouxe o processo. Você que deu uma entrada no processo, então você vai começar a falar. Qual é a sua pretensão? Você, o que você acha? O que você quer? E aí até ir anotando, escrevendo, mas não é dar opinião. Sabe? Agora, voltando, né, para a constelação, que não é de mediação esse episódio. E tem quem defende, né, muito a constelação dentro do judiciário, tem um argumento que eu acho, assim, muito interessante, que é assim, gente, mas quantos acordos... Esse seria bom. Mas é assim, nossa, muitos acordos são feitos a partir de uma sessão de constelação, né, familiar. E aí, assim, primeiro a gente não consegue mensurar objetivamente esses dados, né? Porque muitas vezes a constelação, ela não é designada no processo assim, constelação familiar. Ela tá ali embutida no meio de uma audiência especial, audiência de conciliação, mediação. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue fazer uma estatística certa do que é uma constelação, até porque não tem técnica pré-definida, né? Então, a pessoa deu na telha e comecei a constelar, loucura. E a segunda coisa, que eu acho que é o ponto que eu mais bato, assim, na tecla, é, ainda que a gente parta do pressuposto que realmente a gente teve muitos acordos vindos, né, dessas sessões, gente, acordo mal feito não é uma boa coisa, não. Exato. A gente não deve comemorar não é porque fez acordo que foi bom. De uma forma violenta, de uma forma que as pessoas não estão conscientes, à vontade, estão vulneráveis, Exato. sem estar com uma informação jurídica ali de qualidade. É melhor, eu sempre falo isso, é melhor você ter uma decisão ruim, porque você recorre, do que você fazer um acordo mal feito. Porque fazer um acordo mal feito não dá pra chegar lá pro judiciário daqui a 6 meses e falar, poxa, constelei errado. Não dá. Não dá. Então, assim, ainda que a gente tenha um número de acordos, né, vindo dessas sessões, acordos feitos nessa circunstância não são bons acordos, não são acordos que emancipam mulheres e crianças, não são acordos que devolvem, que trazem segurança e fazem com que elas saiam do judiciário melhores. Não são. Então não adianta nada. Se for pra fazer acordo só pra dizer que fez acordo e encerrou o processo antes, isso não quer dizer nada, meta, né? É que exatamente, pro judiciário é tudo meta, bater meta do CNJ. Exato. E assim, eu acho que a questão do acordo, acho que a galera não tem noção, né? De como isso repercute. Um acordo mal feito é ruim. Exatamente. Não, que, cara, depois você não pode, me arrependi. Sim. Não dá, gente. A justiça não vai te atender. Porque vai falar, você não tava com seu advogado? Você não é legalmente capaz pra assinar isso aqui, né? O senhor não... É porque então, assim, vulnerabiliza a pessoa. E aí, vulnerabilizando a pessoa dentro, né, quando ela tá realmente muito vulnerabilizada e que ela topa qualquer coisa pra acabar com aquilo ali. Muitas mulheres abrem mão dos seus direitos. Foi o que a Vanessa falou. Tem todo aquele aspecto de autoridade. Você tá no fórum, você tá não sei o quê. E todo mundo ali não faz assim que é melhor, faz não sei o quê. Vulnerabiliza. Você tem que perdoar. Você se sente até uma pessoa ruim, né? Tira a racionalidade daquela mulher justamente pra isso. Vem essa coisa do bom e do mal, né? Da coisa pessoa cristã, né? Exato. É uma coisa fundamentalmente com princípios, assim, muito cristãos. Então, você tem... Até o próprio vocabulário teve uma... Eu acho que foi uma monografia de 2 meninas, eu não lembro exatamente, mas eu li alguma coisa esses dias sobre a constelação, que elas falavam sobre o vocabulário usado. Sim. Você viu isso, Sim. Hannah? Cara, eu achei interessantíssimo, que ela pegava vários... quais são as palavras mais usadas, né, nas constelações familiares? E aí tem honrar as pessoas, perdoar as pessoas, colocar de volta no papel que lhe era de direito. São frases e são palavras muito utilizadas. A gente vê como e isso... usa também termos da psicologia para passar né? uma autoridade. Sim, coisa da místicas, assim, sabe? Pega Freud, porque quando a gente começa a falar dessas coisas mais antigas, assim, a gente fala logo de psicanálise, né? Aí a galera, não vamos misturar aqui, porque lá na psicanálise a gente já trata assim. Mas aí eu também não concordaria de levar nem mesmo uma sessão de psicanálise para Exatamente. E olha que eu faço psicanálise. Eu também. E também não concordaria. Não concordaria. Justamente por isso. Porque é a forma com que eu resolvo meu BO
fora da minha vida profissional, fora do judiciário. É como eu resolvo minhas tretas, meus traumas. Não dá pra gente levar isso pro judiciário, tratar todo mundo ali como se todo mundo fosse igual, quando na verdade nem sempre é, especialmente quando há violência doméstica, quando há violência de gênero, porque às vezes não tem violência doméstica, mas tem violência de gênero. E tratar todo mundo ali como igual e vamos constelar aqui, pra gente poder perdoar todo mundo, eu te vulnerabilizo, você tira a sua racionalidade e começa a assinar qualquer merda de acordo. Essas leis que eu falei no começo têm uma carga, enfim, uma estrutura totalmente patriarcal, heteronormativa, porque é o pai, tem que a ser mãe, submissa, os filhos, Os papéis, né? os Muito papéis, pré-definidos de gênero. os papéis de gênero, os papéis de... Autoridade ali, né? Pois é. E aí só reforça, né, esses estereótipos e, enfim, e tira as pessoas não tidas como nesse padrão, né, que são as pessoas, enfim, bissexuais, homossexuais, enfim, e reforça os papéis de gênero. E o que é mais grave, assim, que eu tava pesquisando e tal, é que essa questão de um familiar ficar no lugar do outro seria uma filha que, de repente, vai exercer o papel da mãe. E aí, passa pano pros abusos, né? Do tipo assim, a mãe não tá cumprindo com o papel dela de satisfazer o marido, o pai, e aí o pai vai e procura na filha o que a mãe não dá. E assim, isso é extremamente pesado. Mas vocês entendem qual é como é que eu posso falar? A desculpa, sabe? Assim, a coisa do, não, mas peraí, você não cumpriu o seu papel. Ou seja, olha como isso é misógino. A mãe... Eu ia falar isso, só o início da frase, você já tem muito problema. A mãe é que é a culpada. Porque assim, como assim você não fez sexo com seu marido? Como assim você não cumpriu o seu papel? Então, ele teve que procurar na filha. E sobre a homossexualidade, o que eu li, que foi também assim, bizarro, que você fica assim, gente, não é possível. Pode ser que algum antepassado, alguém da família morreu, que era do sexo feminino, vamos botar assim, e aí o outro parente está vindo para ficar no lugar dessa pessoa. Sabe, assim, tipo, e pegando esse papel de ser afeminado. Olha só que coisas absurdas. Eu já ouvi esse rolê quando eu era criança e eu achei que era lorota. Vocês conseguem pior do que história de bicho-papão. A eu achei que era lorota assim. Não achei que as pessoas levassem isso a sério, sabe? Não, as pessoas levam isso a sério. Vem daí. Eu fiquei chocada, assim, eu não tinha esse conhecimento, assim. Eu achava já bobeira, mas é isso, assim, você está cumprindo o papel que foi, sei lá, do seu antepassado, e por isso você está com problema hoje em dia. Tipo assim, gente, é sério? Sabe? É uma coisa tão absurda, é uma coisa tão assim que você fica... Destrói a individualidade da pessoa. Tudo, assim, e reforça papéis de gênero e não sei o quê. E você fica assim, gente, tá, e aí? Mas como é que eu vou resolver isso? Porque assim, a pessoa já morreu, meu tataravô. É interessante que os relatos, né, das pessoas que fizeram constelação... Você tem que perdoar. Tá, mas... Elas vêm sempre de uma história que não tem como você comprovar, né? Porque assim, o seu tataravô matou alguém. Pô, como é que eu vou ver? Porque lá no útero, então a família desse cara que inventou a constelação deve estar toda ferrada, porque ele foi soldado nazista. Exatamente. Você quer mais alguma coisa aí? É o tipo de coisa que fica até difícil de você contra-argumentar ali na hora. Porque fala assim, olha, isso aqui tá acontecendo contigo porque o teu tataravô fez isso. Tu vai fazer... Como é que vê isso? Como é que resolve? Fonte. Você tem que perdoar ele. Assim, os significados dados são sempre absolutamente subjetivos, né? Absolutamente. Então, assim, por isso, impossíveis de ser comprovados. Esse teatro, ele pode acontecer tanto com pessoas pegando um papel, como com bonecos, né? Representações. Então, tem algumas pessoas que narram que a constelação era tipo, sei lá, tem um negócio de água, assim, um balde, uma bacia, isso. Aí bota lá os bonequinhos. Aí, se o bonequinho fez isso, é isso. Se o bonequinho fez aquilo, é aquilo. É uma viagem. Como é que você vai dizer, não, acho que o bonequinho veio pra esquerda por outra coisa? Não tem como gravidade, talvez? Um vento que bateu. O acaso, a vida, o vento, não sei. Agora você imagina um processo judicial sendo resolvido com isso. Sim, não, muito louco. E não só pessoas, né? Pode representar, tipo, dinheiro, pode representar saúde, sabe, é uma coisa tão subjetiva, assim. Nossa, isso me lembrou uns meios europeus cristãos, espíritas também. É tudo muito, sabe, assim, é tudo muito, sei lá, foi... E o pior de tudo é que esse cara, ele já até morreu, ele morreu acho que em 2019,
tá aí, segue, né? Segue esses ensinamentos, essas loucuras aí, que nem o da alienação parental, que também são coisas Mas absurdas. enquanto o CNJ não colocar limite... tem até um projeto das de brechas, lei porque pra assim, gente, proibir. os meios alternativos, tá bom. Mas a gente tem que sinalizar quais os meios não dá pra rolar. No Brasil tudo é assim, você tem que esmiuçar. Tem que Porque regularizar. pode ter um muito entendimento. E você precisa Então, provar na prática que o negócio não tá dando certo. Tipo, olha só, encontrar uma brecha tem que aqui. esperar 10 anos do negócio destruir as pessoas pra ver que acho que não é bem entendeu? assim, Na né? verdade, a gente tem que esperar sofisticar. Tem que ficar mais sofisticado. Porque, assim, a gente fala muito sobre a lei de alienação parental. Mas eu, Karen, acho difícil a gente não conseguir... a gente conseguir exterminar totalmente esse papo de alienação parental do judiciário. Não porque vai. tá na sociedade, né? Já caiu, Exato. assim, as pessoas já sabem o que é. Ainda que não sabem, assim, ainda que não saibam na profundidade, na complexidade, mas Exato. isso já existe. A real é que isso já Inclusive, existe na assistam o nosso episódio sobre alienação parental. Já tá enraizado. Então, ele vai ficar... Ainda que a gente fale assim, acabou a lei de alienação parental, ele vai entrar no Código Civil, ele vai entrar em outras leis que vão camuflar a LAP ali. Então, a ideia é realmente, assim, o CNJ começar a colocar um limite ali. Vamos botar um limite pra loucura que vocês fazem dentro do judiciário. Porque, como a Vanessa falou, temos o Código de Processo Civil, temos o Código Civil, e tem as resoluções do CNJ. Dá uma segurada aí, que vocês estão viajando. Porque senão, gente, é daí pra trás. Muito lobby, muito Você dinheiro. quer deixar alguma consideração final? Quero, não façam constelação familiar. Não, brincadeira. Abaixo constelação. Essa é a minha consideração final. Mulheres que vão procurar o judiciário, né? A gente sabe que quando chega no judiciário, a gente encontra uma estrutura. E essa estrutura, cada vez mais, vai ser sofisticada para exterminar os seus direitos, tá? Então, às vezes, aí vai vir a lei de alienação parental, né, em resposta à Lei Maria da Penha, aí vai vir a constelação familiar, aí vai vir a própria postura de juízes, conciliadores, membros do Ministério Público que vão se utilizar ali daquele espaço para fazer perguntas encabidas, para tentar te revitimizar de alguma forma. Então, assim, o judiciário, ele vai reproduzir uma estrutura machista que está presente na nossa sociedade. Né? Isso é um fato. Então, assim, estejam ao lado, busquem orientação jurídica de profissionais que são críticas a esse sistema. Quando a gente faz uma faculdade de Direito, a ideia não é a gente pegar um livro e sair aplicando igual a máquina, porque se fosse para isso, a gente vira o chat GPT. Entendeu? A ideia é a gente desenvolver um senso crítico para mudar uma estrutura, criar uma nova epistemologia, criar uma nova maneira de olhar as coisas. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar profissionais do campo da psicologia, buscar profissionais do direito que tenham essa visão crítica a um status quo. Senão, gente, fica todo mundo ratinho de laboratório reproduzindo o sistema que está aí, ó, há séculos nos prejudicando. Então, essa é a minha consideração final. E não façam constelação familiar dentro do judiciário. Arrasou demais. Perfeita, né? Perfeita. Depois dessa, eu vou ter que encerrar o episódio. Não tem mais o que falar. Vanessa, deixa o seu Instagram, por favor, seu arroba. Deixo Vanessa Senra ADV. A gente vai deixar aqui nos comentários, Isso aí. tá? Sigam ela, que ela é maravilhosa. Deu pra perceber, né? Coisa assim, Tem não. sim, pode Mas quando seguir. ela começa a falar, eu fico lá, transforme rios, que a gente quer compartilhar. Exatamente. A gente vai deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir a gente no Instagram e no TikTok, que é @poddoutoras. E é isso, até o próximo episódio. Até. Obrigada, gente.